agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra. João, capítulo 10, no versículo 7 diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Essa passagem, Jesus identifica como a porta das ovelhas. Sendo assim, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento sobre ovelhas. As ovelhas, elas são mais indefesas. Elas se perdem com frequência e são vulneráveis a predadores. Quando Jesus anuncia como porta das ovelhas, ele está enfatizando o quê? Sobre proteção e salvação. O que é interessante que o pastor, quando cuida das ovelhas, ele coloca as ovelhas em um cercado de pedra, mas esse cercado de pedra não tem portão. Então, o pastor que cuida das ovelhas se coloca nessa abertura para que as ovelhas não escapem ou para que nenhum predador chegue até ela. O que eu quero te dizer é que Jesus se colocou nessa brecha para te proteger como ovelha, para que os predadores não te peguem, não te enganem. Por quê? Porque Jesus é a nossa proteção e salvação. Quero que você pense que como ovelha muitas vezes você é indefesa, mas Jesus, o teu pastor, que tampa a brecha, aonde tem muito perigo para te proteger, ele não deixa que aqueles que querem te fazer mal ultrapassem essa brecha. Mas você precisa estar ligado a Jesus, porque para sermos ovelhas do nosso pastor Jesus, nós precisamos estar nele. E a garantia é a proteção e salvação. Somos como ovelhas, sim, vulneráveis, mas Jesus é a nossa salvação. Jesus nos conduzirá em lugar de paz, a vida abundante se estivermos firmes nele. Não desista de ser ovelha, vale a pena, porque tenho certeza que a sua recompensa é a salvação e a proteção pelo teu pastor que tampa a brecha só para te ver bem. Que Deus te abençoe e seja ovelha sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos, paz do Senhor, bem-vindos a mais um programa Tempo de Cantar. Um programa que é um oferecimento da ADSM, Assembleia de Deus em São Mateus, e uma produção da TV ADSM, hoje direto aqui do nosso estúdio da TV ADSM, que é uma bênção de Deus. Uma alegria estar essa tarde com vocês e eu gostaria muito que você ficasse com a gente até o final. Louvamos a Deus hoje pela vida do nosso pastor e da nossa pastora, que Deus abençoe eles sempre
E também uma palavra de louvor a Deus pela vida da nossa irmã Áurea, que fez aniversário essa semana. Então, irmã Áurea, receba o nosso carinho e a nossa admiração. Parabéns para a senhora, que Deus a ilumine em tudo. Pessoal, fique com a gente até o final. Nós vamos ouvir um louvor a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso pastor e no final eu volto para dar tchau para vocês. Não saia daí, tenho certeza, Deus tem uma palavra para você. Sofrimento, as lágrimas no rosto não paravam de rolar. O medo tomou conta do teu ser e o desespero não te deixa ver um caminho que te mostre uma saída, que te faça entender. Ele subiu a cruz pra não perder você. Só Jesus ama de verdade, não te abandona e te faz um vencedor.
verdade. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial. Amém? Amém, pessoal? Amém. Vamos lá então. 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar. Isto é um prólogo. Prólogo é uma parábola que usa elementos não humanos. É uma parábola, só que no lugar de usar pessoas, usa outros elementos. Ok? O texto fala de um homem chamado Jerubaal. Jerubaal é o outro nome de Gideão. Gideão é Jerubaal. Recebeu o nome de Jerubaal porque contendeu contra Baal. No dia que Deus o chamou, derrubou lá o altar do Baal, queimou o bosque lá dos pais, e este homem fez um grande trabalho tornando-se juiz
em Israel. Gideão, ou Jerubbaal, teve 70 filhos. 70 filhos. Tinha diversas esposas e concubinas. Uma dessas mulheres era da cidade de Siquém. E com esta mulher ele teve um dos seus 70 filhos e colocou nesse filho o nome de Abimeleque. Esse Abimeleque decidiu que haveria de tomar o poder de comando da nação e liderar o povo no lugar do pai dele, o Gideão, que tinha morrido. Só que na sua ideia de fazer isto, ele chegou nesta região de Siquém, fez a sua política, arrecadou dinheiro, bastante dinheiro, está no capítulo 8, vocês leem depois. E esse dinheiro que ele arrecadou fez que ele conseguisse ter um grande grupo de pessoas ao lado dele. Vai lá no livro de Juízes, capítulo 8, verso 30. 8:30. Teve Gideão 70 filhos, porque ele tinha muitas mulheres. Uma só já é difícil, imagine. No capítulo 9, versos 1 até 6, o Jerubbaal tinha esse filho chamado Abimeleque, e ele foi lá conversar com os tios, fez lá sua política. Verso 2: trabalhou a cabeça da turma lá e ganhou o coração da turma. Verso 3: então os tios trabalharam por ele e o coração de todo mundo se inclinou para ele. Verso 4: deram a Abimeleque esse dinheiro aí, 70 peças de prata, e com elas ele alugou um grupo. É igual a turma do pão com mortadela que a turma aluga por aí. Alugou um grupo de homens ociosos e levianos para seguirem a ele. Ok? Esse grupo que deu sustentação a esse Abimeleque. Ele veio então na casa do pai dele e matou os 70 irmãos dele. Então, ele era um dos filhos, matou os outros irmãos todos. Por quê? Porque ele queria o poder. E só um irmão dele conseguiu escapar, porque se escondeu. O nome desse irmão era Jotão. Ok? A partir disso, veja o verso 6. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém, levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho que está perto de Siquém. Todos sabem que o primeiro rei de Israel foi Saul, mas antes de Saul esse homem já se proclamou rei. Ok? Entenderam bem, sim ou não? Por conta deste episódio, tem esta parábola do Jotão. Jotão então se levantou, já que ele era o único que tinha escapado, e foi a um monte. Lembram que o monte Gerizim foi constituído como um monte de bênção, e o monte Ebal foi constituído um monte de proclamação de maldição. Então, ao invés de ele estar no monte da maldição, ele está no monte da bênção, que é o Gerizim. E ele disse para a turma lá: vou contar uma história para vocês. E na hora de contar a história, ele contou a história das árvores que vocês acabaram de ler. Então, a partir disso é que vai se dar a nossa conversa hoje, ok? Então diga aí: culto de doutrina, é lugar de pensar. Então vamos pensar. Na história contada por Jotão, houve uma decisão das árvores de constituírem um rei.
E naquela decisão, então procuraram alguém que eles entendiam serem prontas para isto. A oliveira produz o que mesmo? Produz o que? E a partir da azeitona se faz o óleo, o azeite, né? Então a oliveira diz para elas: eu vou deixar a minha gordura que Deus e os homens prezam em mim e vou me meter com isso? Não. Ele recusou. Então vieram para a figueira. Figueira produz o quê? Produz o quê? E a figueira então disse: eu vou deixar a minha doçura, o meu bom fruto, para me envolver com isso aí? Vou não. Então foram conversar com a videira. Videira produz o quê? Produz o quê, gente? Uva. E a partir da uva produz o vinho. Então a videira disse: eu vou deixar o meu mosto, que alegra Deus, que alegra os homens, para me envolver com isso aí? Vou não. O que ele está mostrando é duas coisas. Primeiro, a nossa responsabilidade precisa ir além do nosso conforto. Essa é a primeira coisa que ele quer mostrar. A segunda coisa que ele quer mostrar, e é nesta segunda parte que nós vamos nos deter um pouco mais, é que todos nós precisamos entender a razão de sermos o que somos, como somos e por que somos. Ok? Então veja, a oliveira sabia que foi criada por Deus para produzir óleo a partir das azeitonas. Então, na cabeça dela, o que ela tinha que fazer era fazer aquilo para o que ela foi criada. Ok? Da mesma forma a figueira, da mesma forma a videira. Mas todas as três têm uma palavra recorrente aí. Olha o que elas dizem: eu iria labutar neste negócio, eu iria mexer com isto. Nas traduções mais antigas, aliás, nas traduções mais recentes, esta palavra labutar não é labutar, é pairar. Pairar é ficar por cima assim. Igual está lá no Gênesis, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Pairar é ficar assim sem ter onde pisar, onde ficar. E o que ele está dizendo é que cada um deve saber aquilo para o que foi criado. E quando nós descobrimos a razão por que fomos criados, todas as dificuldades desaparecem. Porque nós não vamos nos preocupar em pegar para fazer aquilo para o que nós não fomos constituídos. Entende? Então veja, por que nós vamos querer fazer um serviço para o qual nós não fomos criados, preparados, gerados? E é disso que ele está tratando. Todas elas sabiam aquilo para o que foram criadas. E todas elas sabiam que tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Primeiro, agradar a Deus. Segundo objetivo, agradar as pessoas. Então, as três árvores, a oliveira, a figueira e a videira, todas elas diziam que o seu fruto agrada a Deus
e agrada as pessoas. Ok? Tá claro aí? Muito bem. Cada uma dessas três sabia que, se não produzisse aquilo para o que fora criada, não iam conseguir produzir outra coisa. Por exemplo, você vai, come uma manga. Manga é bom ou é ruim? Bom. Aí você separa a semente. Aqui em São Paulo a gente chama de caroço. Pega essa semente, esse caroço, depois do preparo dele, planta. Vai nascer o quê? Vai nascer o quê? Um pé de manga, ok? Ganhou vida, transfere para a terra, cuida bem dela, vai crescer. No tempo que eu não sei dizer qual é, vão nascer do pé de manga diversas mangas. Se um dia eu quiser colher chuchu, eu não posso ir no pé de manga para colher chuchu do pé de manga, porque o pé de manga produz manga. Se eu quiser jaca, eu tenho que plantar um pé de jaca. Se eu quiser mamão, tem que plantar um pé de mamão. Abacate, tem que plantar um pé de abacate. Não dá para uma árvore criada para produzir um fruto passar a gerar outro fruto. Entenderam bem? Então, o propósito de Deus é que cada um produza aquilo para o que foi gerado. Para a oliveira, azeitona e óleo. Para a figueira, figos deliciosos. Para a videira, uva e a partir dela o vinho. Todas elas sabiam que, se não produzem aquilo para o que foram criados, viveriam sem nunca poder se estabelecer com inteireza, porque estariam procurando fazer outra coisa que não aquilo para o que foram criadas. É disso que ele está tratando, ok? Todos nós, irmãos, precisamos descobrir a vocação que recebemos do Senhor, para que a gente produza aquilo que Ele nos dá a fazer e o façamos com alegria. Para quê? Primeiro, agradar a Ele. Segundo, servir as pessoas. Ok? Se a gente não produzir aquilo para o que fomos gerados, então nós não vamos servir bem a Deus em lugar nenhum. O irmão José Carlos, que corta o meu cabelo, agora ele se mudou para o interior, para a cidade de Reginópolis. Um servo de Deus muito abençoado, muito querido. Jesus salvou o José Carlos. Ele vive no mundo de celebridades aí. Essa turma das televisões, todas elas são pessoas que passaram pela cadeira de trabalho dele. Ele encontrou Jesus, ficou sentado lá no fundo ali, e o Senhor falou ao coração dele que tinha um trabalho para ele. Ele então quis saber qual era esse trabalho. Depois de oração, ele entendeu que o trabalho dele era cuidar do estacionamento lá embaixo. E ele passou a cuidar do estacionamento. Era o serviço dele, fazia com alegria, com gosto, feliz, recebendo bem todo mundo, abraçando todo mundo, sorrindo para todo mundo. E num dado dia, eu achei que devia tirá-lo de lá para trazer para servir aqui. E ele então começou a chorar. Ele disse: pastor, se o senhor me tirar de lá, eu vou morrer. Por quê? Porque Deus mandou eu ficar lá, cuidar de carro lá.
Então volta lá e vai cuidar de carro lá. Pronto. Ali na porta tinha um outro, que eu não lembro o nome dele. Assim que eu cheguei aqui. Meio vermelhinho, baixinho assim. Hã? Italiano, isso. Esse irmão cuidava da porta com tanto carinho, um amor, recebendo sempre muito bem todo mundo. E eu, recentemente chegado aqui, fiquei olhando, mais ou menos um ano depois, um ano e pouquinho, esse irmão serve muito bem. A Bíblia diz que quem servir bem vai alcançar sorte no ministério. Não sei se foi com o senhor ou com o irmão Oswaldo, comentei de consagrar o irmão ao presbítero. Quando a gente chama ele para isso, ele falou: pastor, não faz isso comigo não. Por que, servo de Deus? Porque o meu serviço é cuidar da porta. Deus me chamou para isso. Então, eu entendi que o chamado de Deus para todos nós é para servirmos naquilo que Ele quer que a gente sirva. Eu já contei para vocês que minha vontade, eu nunca pedi para ser pastor, nunca orei para ser pastor, nunca. Minha vontade era cantar no coral. Eu queria cantar no coral, mas não deu certo, porque o maestro, muito educado, carinhoso, amoroso, cheio de Deus, me abraçou e disse: irmão Deiró, eu acho que Deus te chamou para outra coisa. Foi um jeito carinhoso de dizer: você não serve. Era o meu sonho, era a minha vontade, mas não era a vontade de Deus. Deus queria que eu fizesse outra coisa. E cada um de nós tem uma vocação, um chamado, um trabalho com o qual a gente se identifica. E quando isso pega, a gente não fica querendo o lugar de ninguém. A gente quer fazer com alegria aquilo que Deus nos colocou a fazer. Veja, quando Deus criou a gente, Ele pôs em nós um propósito e também pôs em nós tudo o que seja necessário para a gente alcançar êxito naquilo que nós vamos fazer. O propósito é agradar a Deus e servir as pessoas. Esse é o propósito, onde quer que a gente esteja. Então, quando uma pessoa se mete a fazer aquilo para o que não foi chamado por Deus, se torna uma pessoa errante, não dá certo em lugar nenhum. Tudo que pega para fazer dá problema, ou cria encrenca, ou arruma briga, ou cria confusão, ou acaba com a comunhão, ou fica alguém de beiço virado. É um problema. Então, é certo também que existem certas árvores que são geradas para coisas que à nossa vista são coisas ruins. Por exemplo, Mateus capítulo 7, Jesus fala, a partir do verso 15, Mateus 7, de 15, eu acho que até 20, Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, de quem, gente? Falsos profetas. Então, tenham cautela, tenham cuidado, fiquem espertos com falsos profetas. Porque esses falsos profetas vêm até vocês vestidos como? Mas dentro deles, eles não são ovelhas, eles são o quê? Lobos devoradores. Aí Jesus continua dizendo, verso 16: como é que você vai conhecer esse sujeito? Pelos frutos. Pelos seus frutos é que você conhece. Aí Jesus diz assim: porventura dá para colher uva de espinheiro? Dá para colher figo de abrolhos? Verso 17. Então, toda árvore boa produz o quê? E toda árvore ruim
frutos ruins, maus. Ok? Não pode uma árvore boa dar fruto mau. E também não pode uma árvore má dar fruto bom. Cada um na sua. Toda árvore que não dá bom fruto, o que a gente faz? Corta e bota no fogo. Então, Jesus está dizendo, você vai conhecer o falso profeta pelos seus frutos. Ok? Muito bem. Numa outra ocasião, Jesus também usou essa mesma figura. Lucas capítulo 6, verso 41. Acho que até 45 ou 46. Por que vocês estão atentando, observando, investigando, olhando, procurando o cisco que está no olho do teu irmão e não para olhar a trave, o galinho inteiro que está no teu olho? Por que você está fazendo isso? Ou como é que você pode dizer para o seu irmão, deixa eu te ajudar a tirar o cisco do teu olho, se você não se preocupou nem com o galho que está no seu próprio olho? Jesus chama essa pessoa de artista, de ator, de hipócrita, que finge ser o que não é. Tira primeiro a trave do teu olho, então você vai conseguir enxergar bem, e aí você vai poder tirar o cisco que está no olho do outro. Porque não há boa árvore que dê mau fruto. Também não há má árvore que dê bom fruto. Cada árvore a gente conhece pelo próprio fruto. Você vai lá numa árvore, tem um abacate lá, você vai descobrir que aquilo lá é o quê? Um abacateiro, não é? Você vai lá e vê que tem uma jaca. Você não vai chamar a jaqueira de figueira. Então, você viu a fruta, você já sabe que árvore é. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. 45. Olha o que Jesus diz. O homem de bem, a pessoa séria, um homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o que presta. E gente ruim tira coisa que não presta do seu coração. Por quê? Porque do que está dentro do coração é que a boca fala. Então, o que Jesus está dizendo? Pela conversa da turma você descobre que tipo de gente é. Pela forma com que fala, a gente percebe que tipo de gente é. Entenderam bem, sim ou não? 46. Por que vocês me chamam bom, ou me chamam Senhor, e não faz o que eu digo? Então, é mais ou menos dizer assim, não adianta a gente ficar orando, dizendo que Deus é Senhor, e se a gente fica o tempo todo desobedecendo a Ele. Perfeito? Nós não fomos gerados para ficar procurando o serviço do outro. Nós fomos gerados para um propósito, que é dar fruto que agrada a Deus e que sirva as pessoas. Entenderam bem? A oliveira, a figueira e a videira, elas declararam que se elas não produzissem os frutos para os quais elas foram criadas, elas não produziriam mais nada. Entende? Então a pessoa foi chamada para uma coisa, se ele não faz aquilo para o que foi chamado, ele vai ficar patinando tentando fazer o outro serviço, mas aquilo lá não vai nunca entregar resultado. Consegue entender, sim ou não? Ok. Quando Deus criou a gente, Ele criou a cada um de nós para produzir aquilo que agrada a Ele. Qual é o propósito da nossa vida? Agradar a Deus. Esse é o nosso propósito. E se a gente não agradar a Deus, a gente vai prestar para mais o que mesmo? Então Deus tem propósitos certos para cada um de nós. E é por isso que Deus colocou você
onde você está, e além disso colocou em você todos os ingredientes necessários para a produção dos frutos que Ele espera de você, que agradem a Ele, que sirvam a Ele, no local onde você foi plantado. O problema é que às vezes a gente acha que a gente se plantou, mas nós não nos plantamos. E quem se planta tende a ter graves problemas. Jesus contou uma história no mesmo livro de Lucas, capítulo 13, verso 6, vai lá. Olha o que Jesus contou. Um certo homem tinha uma plantada. Então a figueira não se plantou, não nasceu sozinha, ok? Ele tinha uma figueira plantada. Na onde? Na onde, gente? Ok. Vinha é lugar de quê? O que a figueira está fazendo lá? Ele tinha uma figueira no meio do parreiral de uvas, mas essa figueira não nasceu sozinha, não quis nascer, não pediu para nascer, não se plantou, ela foi plantada. Ocorre que a figueira é alta e o pé de uva tem que ficar à altura de alcance daqueles que colhem. Então a figueira é grandona, projeta muita sombra, de longe você percebe a figueira e ela está lá. E ele, o dono, vai lá procurar fruto nessa figueira e não achava. Então chamou o que cuidava lá da fazenda, lá do trabalho, e disse para ele: olha, faz 3 anos que eu venho procurar um figo aqui e não acho. Então, corta essa figueira, porque ela está ocupando a terra. Está ocupando a terra inutilmente. Isso é um problema, porque às vezes a pessoa diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui, eu não me identifiquei, todo mundo é uva, só eu que sou figo. Parece que eu sou o diferente, o peixe fora d'água. E aí a turma diz assim: se eu não sou o que eu acho que devia ser, então também não vou dar fruto. Mas nós não temos esse direito, porque se não der fruto, o machado vai cantar. Lembra da pregação do João Batista? O machado está posto à raiz das árvores, produzir, pois, fruto de arrependimento, porque senão o machado vai cantar. Então, ainda bem que na vinha tem quem tem misericórdia. Diga: a misericórdia é a causa de não sermos destruídos. O vinhateiro vai no dono da fazenda que plantou a figueira no lugar das uvas e diz assim: o senhor pode dar uma chance? Uma chance é bom. Eu fui dirigir a segunda igreja em 1987. Foi a minha segunda igreja, chamado Jardim Sol Nascente, em Jandira. Muito jovem, eu sou jovem até hoje, imagine em 87. O copastor, hoje a gente chama de copastor, na época chamava de segundo dirigente. Chamava-se Joaquim Paes de Brito. Um homem santo, um homem de Deus, crente, honesto. Ele não sabia ler e não sabia escrever, mas ele sabia orar. E ele era um instrumento de Deus extraordinário. Só que quando eu acabei de assumir a direção da igreja, eu recebi umas fichas de umas pessoas
para serem desligadas. Na época a gente chamava de excluídas. Mas eu estava acabando de chegar. Chamei o irmão Joaquim e falei: irmão Joaquim, vamos conversar um pouco? Vamos. Apresentei os três, quem são, o que eles fazem, qual a história deles. Ele falou: são meninos nascidos na igreja, o que fizeram, contou a história deles lá. Eu falei assim: irmão Joaquim, o que o senhor acha da gente tentar ajudar eles, para ver se recuperam ao invés de fazer isso? Aí ele falou assim: ô irmão pastor, é o irmão que sabe. Eu falei: mas eu queria saber a sua opinião, o que o senhor acha? Aí o irmão Joaquim disse: ô irmão pastor, nós podia dar uma chancha para eles. Eu nunca mais esqueci isso. Já tem perto de 40 anos. Aliás, em fevereiro agora vai completar 40 anos que eu pastoreio. Aquela palavra da chancha, nunca mais eu esqueci na vida. Os três irmãos de que ele falou, os três se tornaram pastores. É isso aí. Vamos dar uma chancha. Só que às vezes a chancha, ou a chance, vem de um jeito que a gente não entende bem. Olha o que o vinhateiro propôs. Primeiro, escavar a terra, porque às vezes a gente se sente muito seguro. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Só que não dá fruto. Daqui não saio, daqui ninguém me tira e não dá fruto, o machado vai cantar. Segunda coisa, vou fazer o quê? Colocar esterco. O que é esterco? Diga aí: subproduto do sistema digestório. Nome bonito, né? Subproduto do sistema digestório. Olha que coisa linda. Vulgo cocô. Às vezes a pessoa olha para si e diz assim: isso não está me cheirando bem. Mas na verdade isto não é algo para punir, é algo para não cortar. Olha bem para o colega e diga: às vezes a gente não entende bem o que Deus está fazendo. Às vezes a gente já não sente mais toda aquela segurança que a gente já sentiu no passado. Às vezes a gente percebe coisas e diz assim: isso não está me cheirando bem. Mas isto não é punição, isso é cuidado, para que a gente acorde e comece a dar fruto. Por quê? Dá mais um ano, vou fazer isso. Se ela der fruto, fica. Se não der, paciência. Então abraça o vizinho e diga: não reclame. Quando Deus dá uma chacoalhada em você. Aliás, no capítulo 15 do livro de João, Jesus disse que toda vara em mim que não produz fruto, a corta e tira e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, às vezes, Deus permite certas coisas acontecerem, certos galinhos que estão ali só tomando força, tomando vida, tomando tempo e só atrapalhando. Às vezes Deus permite. Para quê? Para que os frutos sejam mais abundantes. Então veja, muita gente pensa que caiu aqui na terra de qualquer jeito, mas isso não é verdade. Foi plantado. O desafio da vida espiritual é procurar saber a razão de
ainda não estar agindo para aquele propósito segundo o qual Deus o criou, ou para o qual Deus o criou. Lembrem-se que a vinha é o reino de Deus. Quando a gente não faz aquilo para o que foi chamado, não tem lugar fixo, a gente fica o tempo todo atrapalhado. E por isso, em um lugar, em outro lugar, não tem paradeiro, não tem fixação. Por quê? Porque ainda não descobriu a sua vocação. Agora, há muita gente que por esta razão fica insatisfeita com o próprio Criador. E porque estão insatisfeitas com Deus, ficam insatisfeitas consigo próprios. E aí procuram sempre algo diferente do seu chamado. Eu estava em Portugal com a Suzy, fomos visitar um irmão. Me pediram para ir orar por ele, eu fui lá. Chegamos lá, esse irmão nos recebeu, era muito rico, mas pensa no homem rico. Começamos a conversar, e ele, crente, perguntei qual era o serviço dele na obra de Deus. Ele falou: pastor, meu serviço é contribuir. Eu não entendi bem a princípio. Falei: me explica. Ele falou: olha, eu passava muitas privações. Um dia eu pedi que Deus cuidasse de mim, e Deus me fez uma proposta. Ele contando. Qual foi a proposta? Ele dizia: eu vou abençoar a sua vida, e vou deixar o meu dinheiro com você, para que no momento que minha obra precisar, você não feche a mão. Combinado? Combinado. Pronto, enricou. Aí eu falei: e como é que isso funciona? Ele falou: eu oro, e na hora que a obra de Deus precisa, eu nem pisco o olho. Eu fui chamado para isso. Acho que eu já contei isso aqui na igreja. Às vezes a gente precisa descobrir aquilo para o que Deus nos chamou. Conheci uma irmã, o serviço dela era arrumar comida para quem batesse na porta dela. Mas como é que a senhora faz isso? Não, eu acordo de manhã, Deus já fala que vai mandar alguém. Eu já preparo a comida e deixo pronto, que na hora que bater eu já sei que Deus mandou. Uma outra irmã aqui da igreja, irmã Isabel, qual o chamado dela? Ela vai no mercado e vai fazer as compras da casa dela. Vamos dizer hipoteticamente que ela gaste lá um pacote de arroz, então ela compra 2. Gasta um pacote de sal, compra 2. Tudo que ela compra para a casa dela, ela compra 2 vezes. E aí guarda aquilo numa caixa, chega em casa, dobra o joelho, ora a Deus, agradecendo pelo que Deus enviou para ela como suprimento. Aí diz assim: Senhor, essa aqui nós vamos entregar para quem mesmo? E aí fica esperando Deus dizer. Aí Deus diz: essa você vai em tal lugar. Aí pega ela e o marido, vai lá na casa. Isso aqui é uma coisa que Jesus mandou te entregar. Todo dia ela faz isso, todos os meses ela faz isso. Já sou pastor dela há 22 anos, e nesses 22 anos ela faz isso sem nunca mudar. Daí da igreja. Ela tem outro serviço. Qual é outro serviço? Ela vai no asilo. Então ela compra bolacha, biscoito de maisena, faz chá. Aí vai lá no asilo, molha a bolachinha no chazinho e bota na boca do velhinho, das velhinhas. E ela fala: pastor, eu me realizo aí, é a minha alegria. E eu sinto que quando eu estou fazendo isso, Deus está lá do céu dizendo: é isso aí, minha filha, estamos fazendo certo. Então olha para alguém aí e diga: nós precisamos fazer aquilo que Deus nos vocaciona a fazer. Por isso que tem um monte de gente insatisfeito, porque ele é um espinheiro e fica com inveja da doçura da figueira, ou fica com inveja da uva da vinha, ou fica com inveja
da azeitona da oliveira. Nós não podemos. Por quê? Porque você é do jeito que Deus achou que você deveria ser. Você é exatamente do jeito que Deus achou que você deveria ser. Às vezes você fica olhando no espelho, fica achando umas coisas esquisitas, mas às vezes você precisa entender que Deus achou que aquilo ali era a medida certa. Lá no Rio de Janeiro tem uma irmã, ela cuida de um projeto de cuidado humano, num dos morros lá. Então, ela entra lá e ela é muito respeitada, muito amada lá. E um dia teve lá uns problemas e ela saiu descendo, porque ela foi cuidar das pessoas, porque chamaram ela e ela foi lá trabalhar. Quando ela estava descendo, o Espírito Santo falou para ela: você agora descobriu porque você é como você é? Se você fosse um pouquinho diferente, você não ia poder estar aqui. Você só está aqui porque você é exatamente do jeito que você é. Então veja, nós não podemos esquecer que Deus não faz nada sem sentido. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram chamados pelo seu decreto ou para o seu propósito. Não há nada debaixo do céu sem propósito. Livro de Esther, capítulo 4, verso 14, tem a história do Mardoqueu conversando com a Esther. Ele diz para Esther: se você se calar nesse tempo, Deus vai arrumar o socorro de outro lado. Olha aí para o colega e diga: se você não fizer o que tem que fazer, Deus arruma outro para fazer. Diga: Deus arruma outro. Deus vai mandar outro para fazer. Mas você vai estar com problema. Agora lê a última frase lá, depois do ponto e vírgula. Olha o que ele está dizendo. É tempo difícil, é uma tarefa difícil, é um risco. Isso que você vai fazer agora não é fácil fazer. Ela tinha que entrar na câmara do rei lá. Mas quem sabe foi para esse momento que Deus te fez ser a rainha. Às vezes a gente acha que estar na obra de Deus é glamour, é status. Acha que o ministério é cada vez que você assume uma outra posição, você foi promovido. Sabe de nada, inocente. Então veja, não é glamour. Tudo que se faz na obra de Deus é para cumprimento de um propósito. E qual é o propósito? Agradar a Deus e servir as pessoas. E se nós não estivermos atentos para isso, a gente vai fazer bobagem. Então veja, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Que pena que a hora foi rápida. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto vocês não vão tropeçar. Veja o verso 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, faça valioso aquilo que Deus te chamou a fazer. Os dons de Deus são sempre sem arrependimento. Paulo escreveu isso em Romanos 11, 29. Deus sabia o que estava fazendo quando criou você do jeito que Ele criou você. Então, não perca mais tempo. Atos capítulo 13, verso 36. Olha lá. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, morreu. Olha bem para o colega e diga: Davi serviu no tempo dele. O Pedro serviu no tempo dele. O João serviu no tempo dele.
o Tiago no tempo dele, o Zeferino no tempo dele, o pastor Paulo Macalão no tempo dele. Esse é o seu tempo. Então sirva a Deus no seu tempo, cada um no seu tempo. Esse é o seu tempo. Então, se esse é o seu tempo, não perca mais tempo. Se disponibilize, ore a Deus, diz: Senhor, eu estou aqui para te servir, me diz o que eu tenho que fazer. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, olha lá: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para quê? Qual a razão de ser tudo isso? Para ter carteirinha? Eu tenho uma carteirinha de geração eleita. Não, eu tenho uma credencial de nação santa. Para quê que você foi feito isso? Para quê? Para você anunciar a virtude daquele que chamou você de um lugar esquisito para um lugar bom, das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que você é nação santa. Você não é nação santa para ficar cantando geração eleita. Isso é bonito, eu também canto, mas não é para isso. Você é geração eleita para anunciar aquilo que Deus fez por você. Chacoalha o coleguinha, entendeu? Na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 12 e 13, diz assim, 12 e 13, meu filho. Travou. Eu leio aqui mesmo. Mas todos quantos o receberam, João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, você não nasceu pela vontade de ninguém, além da vontade de Deus. E aí no verso 16 ele diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Ou seja, nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui para anunciar aquilo que Deus fez por nós, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que anunciar as virtudes de Deus. A gente pode fazer isso no posto de gasolina. Posto de gasolina onde eu abasteço o carro, eu virei pastor de todos os meninos lá. Os irmãos que vão comigo lá, cada vez que eu chego para você: pastor, tudo bem? Pai, senhor, pastor. Ô irmão, tudo bem? Tudo bem. Por quê? Porque onde a gente vai, a gente tem que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai no mercado, mesma história. Um dia eu fui na farmácia, eu e a Suzy. Aí a menina, não é farmácia não, mercado, esse mercado grandão, Carrefour. Aí então eu e a Suzy conversando, brincando ali. Aí descobrimos que a menina era afastada. Aí eu falei: eu vou cuidar de você, menina. Vou falar com o pastor da região lá e ele vai cuidar de você. Cadê o pastor Anderson? Está aí? Lá do Alto Paulista. Ali. Ela foi para lá. Mas sabe como é que ela foi para lá? Ela falou para a mãe dela assim: ô mãe, o pastor é do mesmo jeito que ele é lá na igreja, ele é aqui no mercado também. E aí ele disse que ia cuidar de mim. Eu comecei a chorar, senti que Deus gostava de mim, eu voltei e está lá firme. Está lá firme aí? Olha aí para o colega e diga: ele nos tirou das trevas. Então a gente tem que anunciar as virtudes dele. Esse é o nosso propósito, esse é o fruto que Deus está esperando de todos nós. Ô figueira, cadê o figo? Ô oliveira, cadê a azeitona?
Ô videira, cadê a uva? Jaqueira, cadê a jaca? Caquizeiro, cadê o caqui? Deus formou você e você tem que dar fruto que agrada ao Senhor. O problema do Abimeleque, eu queria ter mais tempo, mas não dá, é que ele, por não ser videira, nem oliveira e nem figueira, ele ficava invejando o que os outros são e têm. E esse negócio é tão complicado que o último dos 10 mandamentos dados por Deus é exatamente não cobiçar. Por quê? Porque a cobiça é a condensação de todos os pecados. Sabe a ganância? Os outros pecados são feitos por causa da ganância. Então veja, não cobiça a mulher do teu próximo, o gado do teu próximo, boi, né, parece, jumento, mulher, boi, jumento, servo, serva, casa. Então a turma só fica falando da mulher, mas não é qualquer coisa. Tem gente que vai na casa do outro e vê a geladeira cor de abóbora com lista vermelha, chega em casa e diz, não, eu quero uma igual àquela. Não, fica cobiçando que é de ninguém não, isso não é bom não. Deus já te deu tanta coisa boa, e tem muito mais coisa boa para Ele te entregar ainda. Mas Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para você anunciar as virtudes dEle, agradar a Ele, servir a Ele, e Deus vai te abençoar. Amém? Abraça o colega e diga, você não é um espinheiro não, você é uma árvore muito abençoada. Que Deus te guarde em nome de Jesus, é a palavra do Senhor. Bênção de Deus, depois desta palavra abençoada, eu quero que você tenha uma semana muito feliz. Tenho certeza que essa palavra já entrou no seu coração e que Deus está fazendo a obra enquanto você está digerindo ela, está recebendo ela dentro de você. Não perca quarta-feira o nosso culto de doutrina. Culto de doutrina é lugar de pensar, como o nosso pastor nos ensina, que não é pecado pensar. Então, tem um convite, se você puder vir presencialmente, Avenida Mateus Bey 263. Se não puder, assista pela TV ADSM. Falando nisso, se puder, se inscreva na TV ADSM. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe você. Espero você na próxima segunda-feira com o programa Tempo de Cantar. E continue acompanhando a gente, porque tem coisa boa chegando, tem novidade chegando na TV ADSM e eu quero que você seja o primeiro a assistir. Que Deus abençoe você grandemente. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.